Muito bem, eu tô aqui para levar um som com Bárbara Cunha. Tudo bom, Bárbara? Tudo bem, querido. Como é que vai o violino? Vai bem, vai E a caminhando, harpa? sim, também, junto, musicando. Bárbara, é um prazer muito grande a gente estar aqui para conversar com você, bater um papo sobre essa sua vida de artista. E eu já disse a você aqui em off que você, musicalmente, me lembra um grande amigo que toca violino super bem, que é o Vinícius Finco. E aí eu fui descobrir em casa que o seu som, o seu jeito, a sua ousadia de tocar me lembra muito o Vinícius, que está assistindo a gente, que vai ser muito legal quando ele assistir. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, como é que você começou a tocar violino e por que escolheu o violino? Muito bem. Tive a referência dentro de casa, assim, né? Meu pai tocava flauta doce e é muito musical. Então, assim, comigo e com a minha irmã mais velha, né? Na época ele começou a ensinar. Antes de haver escola, antes de haver violino, né? E um belo dia eu era muito pequeno, eu tinha, sei lá, uns 6 anos. Aí ele perguntou, que instrumento que vocês gostariam? Eu respondi na lata, assim, violino, sem mais nem menos, né? Mas você sabe por que você respondeu violino? Não me lembro, eu lembro dessa conversa que a gente teve, mas eu não lembro se foi algum vídeo, alguma apresentação, vi alguém... Não me lembro. E aí comecei com flauta doce, né, dentro de casa. E aí, quando eu tinha 9 anos, eu estudava numa escola pública e tinha um projeto, Volta Redonda Cidade da Música, né? Que na época era do aço ao clássico, tinha um outro nome, quando eu tinha os 9 anos de idade. Que legal. Era um outro nome. E aí, a professora ia de sala em sala, né? Falando, olha, tem aula de música, depois das aulas, quem quiser aparece lá e tal, né? E aí eu fui, né? Cheguei em casa, ó, vai ter aula de música dia tal. Já cheguei avisando que eu ia, não é nem... Nem pediu, né? Não existe esse negócio de pedir, não. Eu cheguei, eu vou, tá? Tá, legal. Aí eu lembro que meu pai foi buscar no final, né? E era um exercício bem básico, tinha um monte de criança, parecia que a escola inteira tava lá para fazer a aula de música, que era a formação da banda mini, né? Então, você ia tocar pífaro ou então os instrumentos de percussão, que eram 4 na época, né? E aí chegou o grande dia mesmo, de fato, você fazer o teste para saber qual instrumento que você ia. Eu tava na 3ª série na época, né? E aí eu lembro que tinha uma salinha de música específica que a professora tava no teclado fazendo escalinha de dó maior, uma oitava só. E a gente tinha que cantar aquela uma oitava. Ela fez um por um, com aquela criançada toda. E era uma dificuldade imensa, assim, eu conseguir cantar aquilo. E aí, resultado, não cantei bem, né? Fui mandada pra percussão, porque... O Jô Soares fala que percussionista não é músico, deve ser por isso, né? Percussionista não é músico, não. Essa daí vai pro Elbert, os meus amigos. Quem não sabe cantar as notinhas, aí vai pra percussão. Era desse jeito aí. Eu cheguei na frustração, assim, cara. E mais, não bastasse só ir pra percussão. Ainda tinha um outro teste ali, que na verdade era por fileira, do maior pro menor, pra você ver quais instrumentos de percussão que você ia pegar. Se ia ser o bumbo, se ia ser a caixa, o surdo ou pratos, né? E aí, naquela expectativa das crianças todas, né? A caixa era o instrumento mais requisitado da percussão. E aí eu fiquei com aquela coisa, eu quero a caixa, eu quero a caixa. Só que aí, a menina da minha frente, que foi a última a pegar a caixa, eu fui a primeira a pegar os pratos, né? Que eram 2. E aí eu fiquei assim, frustradérrima, né? Fui pra casa, chorando aos prantos. Eu lembro da minha mãe me abraçando esse dia. Calma, minha filha, que isso? Tinha tudo pra desistir ali mesmo, né? Com 9 anos, porque não fui pro pífaro, que era um status, assim, do melhor na época. De quem sabia cantar as notinhas. De quem sabia cantar a escala de dó maior, uma oitava, e não fui para os outros instrumentos de percussão, por uma questão de ser uma das menores na época da fila, né? Aí fiquei um ano lá, né, resistindo no pratos, né, bonitinho, fazendo aula. E aí depois você podia ir passar para um outro patamar, que era tocar pífaro, né? E aí fiquei mais um ano no pífaro, e aí depois de uma época a professora escolhia determinados alunos, né, que ela via que podia ter alguma possibilidade no violino, que era o único instrumento que a escola, além desses, né, de iniciação musical, ela vislumbrava alguns alunos que podiam, né, alcançar. E só podiam ser 6 alunos, porque só tinham 6 instrumentos bons para você poder fazer aula uma vez por semana, né? E aí você tinha que fazer uma carta, por que você queria tocar violino, e tinha que ser assinado pelos pais, né? Tinha todo um processo assim. Aí eu fiz essa carta e tal, comecei a fazer aula, né? Tem uma amiga querida até hoje, dessa época, assim, né? Que a gente começou junto a fazer aula de violino. Aí foi um ano fazendo aula também nessa escola, né? Eu tinha 10 anos. E aí, logo depois, mudando de escola, eles também te mudavam de local para você fazer aula, né?
E aí era uma loucura, porque eu tinha aula de segunda a sábado de violino. Né? Então, assim, é por isso que você ficou craque. Era... Né? E aí foi dos 11 aos 14 fazendo aula, assim, de segunda a sábado, e às vezes domingo, que o professor Paulo Bozizio, que é um grande violinista aqui do Brasil, às vezes vinha pra cá pra dar masterclass pra gente, então a gente tinha que estar lá domingo também na sede do projeto, né? Era aquela coisa, 2 ônibus pra ir, 2 ônibus pra voltar pra casa, né? Então a minha adolescência, assim, inteira foi isso, assim, né? Eu fico me lembrando, assim, né? O que eu fazia? De fato, era música, era violino, assim, era dentro desse projeto, né? Mas se divertindo pra caramba, né? Sim, pois é. E aí, mas tinha uma coisa, assim, muito séria, né? O projeto, ele transpassa essa seriedade enorme, assim, né? Ele te educa muito a você... A ter uma sonoridade muito igual da orquestra como um todo, né? E era orquestra de cordas na época que a gente tocava, né? Então, era esse o som que eu estava mais familiarizado. E todo mundo era obrigado a cantar no coral, que era uma delícia, assim, né? Na época do soprano, e a gente cantava Nona Sinfonia, né? Em alemão, cantava algumas obras de Hernani Aguiar. Expressions de Deutsch? Você fala alemão? Não, só a Nona Sinfonia mesmo. Só a Nona Sinfonia. E aí a gente cantava coisas muito legais, assim, ia com a USP, né? Foi uma experiência também do coral muito enriquecedora, né? Aí depois que eu saí desse período, né, que era chamado 8ª série na época, eu mudei de escola. Eu fui estudar numa escola técnica de período integral, fazer técnico em informática. E aí você não podia continuar no projeto se você mudasse de escola e se fosse estudar à tarde, né? Os horários não iam coincidir. Eu lembro que fiquei na tristeza, porque eu sabia que eu não ia ter aula de violino assim, de uma forma, né, tão intensa como era antes, né? E aí eu fui me refugiar no teatro. Eu lembro que na escola tinha teatro, e aí Nasceu pra ser artista, né? O seu negócio era o palco, fala a verdade. E eu descobri no teatro, foi nessa época, eu tinha o quê? 15 Mas anos. Mas você sabe que tem muito a ver, né? Tem, eu trabalho muito com total, teatro, sim. trabalho muito, sempre trabalhei muito com teatro. Um beijo ao Gilvan Balbino, meu diretor preferido. Eu fiz muita coisa com teatro. Eu acho que essa coisa da arte com o teatro e a música, esse bate-bola, ele é espetacular. Eu acho que o teatro te ensina muito o posicionamento de palco, porque tocar, eu sempre tive essa preocupação e acho que as pessoas às vezes não têm, e isso é importante. Você não pode chegar lá na frente e executar a sua música simplesmente, sem fazer uma comunicação visual, sem se comunicar, sem que o seu corpo se comunique com a pessoa também. E você fez uma crítica aqui em off, que agora vai para o on, que às vezes o músico vai lá para frente, ele não sabe nem que ele pode sorrir, porque ele às vezes aquela coisa militar, né, de soldado ali, né? Então todo mundo junto, tocando aquela nota, aquela obediência. Eu que trabalho com a música na desobediência, porque a minha música é totalmente desobediente, né? Você fala assim, essa nota aqui é evitada, é aquela que eu vou querer tocar. Já é assim, a minha música é, por natureza, desobediente. Mas eu tô ainda ruminando, que às vezes a gente ouve as coisas e fica pensando naquilo, né? Eu tô ruminando muito isso que você falou, né? Que às vezes, até a gente ensinando música, quanto que a gente às vezes tolhe o aluno por querer impor a ele uma regra já pré-estabelecida de muitos anos, e às vezes ele só vai descobrir, como você falou que descobriu, a riqueza plena da música lá na frente, porque ele não faz música, quem faz música é o Bach, é o Beethoven, ele só está ali como um miquinho adestrado ali para... Vira uma mera reprodução, né? Sem alma, né? Tem que tomar cuidado, né? O que é pior, né? Tocar sem sentir, sem saber para onde está indo, o que está acontecendo, que psicoesfera, essa palavra que você adora, né? Num dos ensaios. Lembrou, né? O que você está ajudando a cocriar enquanto você está tocando, né? Isso passa imperceptível, isso é grave, né? Como artista, como músico, isso passar imperceptível.
Eu sempre briguei muito com os meus professores, até peço muita desculpa agora, principalmente uns professores de faculdade de música, eu brigava direto, porque eu sempre defendi isso. Cada músico é um músico em potencial e é um músico diferente. Com certeza você tem muito de música para me ensinar. Se eu não me fechar, eu vejo que você tem uma musicalidade que você desenvolveu. Essa história toda sua aí e tal. Vou lá para informática, não vou tocar mais violino. Ai, meu Deus, acabou minha vida. Mas por que essa paixão? É porque tem algo dentro de você, essa sede. A arte, ela ajuda, né, a gente a alcançar o belo, né, o magnífico. Ela ajuda a gente a vislumbrar isso, né? O que é o que é da natureza, né? Para onde a gente tem que alcançar. E a arte, ela mostra isso, né? Assim também como a gente conhece o outro lado também, e é importante ver o outro lado, né? Mas tem esse vislumbre, né? Porque as pessoas suspiram, né? E ficam tão encantadas a ouvir uma música bem executada, a ver uma peça teatral super bem interpretada, né? O que de fato toca? Por que as pessoas choram? Por que elas se emocionam? Por que faz lembranças virem à tona, né? Porque é uma troca energética, né? Você está alcançando o coração do outro, você está alcançando o outro por uma linguagem diferente que não só falada, né? Outras linguagens, né? E aí a gente alcança o outro. E é aí que o homem pega um pouco dessa imagem e semelhança de Deus, né? Essa coisa do criar, né? Do criar, ela é muito forte, E é de criar tanto que você, amando o violino, tocando super bem, não se conformou com o violino e resolveu tocar harpa. Como é que foi essa experiência? Onde você começou a tocar harpa, menina? Então, pois é. Mas na verdade tinha uma outra história. Com 10 anos, também, conta, sempre. Pode né? contar. É ali na infância, né? Que é a coisa, né? Que de fato. Por isso que tem que ficar muito atento, né? Nas crianças, porque elas demonstram muitas coisas. Elas dão vários sinais. Vários sinais, assim, né? E aí, com 10 anos, a Orquestra de Cordas aqui de Volta Redonda se apresentou e tinha uma solista arpista. Professora Vanja Ferreira, um beijo para ela, uma ilustre professora, adoro. Ela solou, não me lembro qual música, mas eu lembro que eu fiquei assim, extasiada ao ver aquele instrumento, ao ouvir aquele som na frente da orquestra, né? E eu falei, meu Deus, eu preciso, sabe? É uma coisa assim tão... Você vai inebriada pra casa. Você não sabe explicar o quê, mas toca, assim, alguma coisa, é isso, assim, sabe? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Desde os 10 anos de idade, assim, harpa, né? E sabia que alguma coisa tinha em Vassouras aqui, alguma coisa ou outra, né? Foi você que foi lá procurar isso, né? Não, assim, a vida que vai se encaminhando. Olha como é que as coisas são tão fantásticas, né? E aí, um amigo meu, oboísta, me convidou para fazer parte de uma orquestra, o PIN, lá de Vassouras, né? Era novinha, tinha o quê? 16 anos, né? E aí eu fui, né? Fazer o teste lá da orquestra para tocar violino. E aí, no primeiro dia que eu cheguei para passar a tocar na orquestra de lá, depois de aprovada, né? A harpa estava sendo descarregada do caminhão para o professor Marco Antônio, do lado do Rio, começar a dar aulas nesse projeto, né? Eu fiquei assim, jura? Eu fui para lá sem saber que eles tinham acabado de comprar uma harpa da França, uma harpa de concerto. Nossa, que legal. Olha como é que as coisas são, né? E aí eu vi aquilo, eu acho que eu fui a primeira aluna desse instrumento novo que tinha acabado de chegar, que foi até batizado com o nome de Mariana Crioula, né, que viveu em Vassouras, que era esposa de Manuel Congo, que fez uma manifestação ali de insurreição dos escravos, né, nesse Bárbara período. Também é cultura. Porque tem uma tradição de você colocar nome conheço. nas harpas, assim, né, e aí tem que ter uma história, todas elas têm uma história. É até interessante perguntar para todo arpista ou toda arpista, né, e essa de Vassouras foi homenageada com o nome de Mariana Crioula. E aí eu fiz aula e era aquela coisa, uma vez por semana, só 20 minutos, porque era um monte de criança, um monte de gente para fazer aula, um instrumento só. E à tarde tinha que tocar violino na orquestra, né? E aí foi assim, Vassouras, indo todo sábado pra lá, nessa época, né? Que foi um período muito bom, assim, muito bom mesmo, assim, né? Era a plena felicidade. Eu acordava lá 4h30 da manhã, mas na felicidade para parar em Vassouras cedo e assim, a gente tem, graças a Deus, algumas pessoas que assistem o nosso programa de fora do Brasil, da França, da Alemanha, amigos, né? Que a gente fez quando fomos trabalhar nesses lugares, na Romênia.
E assim, as pessoas não têm muita noção da distância de Volta Redonda a Vassouras. É um chão, né? E a gente ainda às vezes pegava carona com a professora Sheila, que também foi uma grande professora, Sheila Yatsugafa, assim, de violino. Graças a ela que eu pude, assim, firmar e saber minha identidade sonora no instrumento, né? Porque eu admirava tanto ela tocando, que você quer alcançar aquilo também, um pouquinho daquilo, né? Então, o professor acaba passando naturalmente, né? Há professores e professores, né? Assim... Então, a gente pegava carona com ela todo sábado para ir lá para Vassouras, e eu mais 3 amigas, era aquela zona, né? Tudo adolescente, né? Tudo vira zoação, tudo vira brincadeira. A gente fazia música, né? Sério, tocava harpa lá, e aí depois de um tempo, Barra Mansa comprou uma harpa, né? O projeto lá. E qual o nome da harpa de Barra Mansa? Esse não tem nome, esse não foi batizado. Chegou sem ser batizado, Quebraram a tradição. Puxa vida. O B.B. King colocou o nome da guitarra dele de Lucille. Mas não sei, assim, depois de um tempo sozinha, como eu tocava direto, assim, eu olhava pra ela, assim, é como se ela me soprasse o nome de Ametita, não sei porquê. Mas assim, eu particularmente chamava essa harpa lá de Barra Mansa de Ametita, mas não que ninguém saiba, as pessoas não sabem, agora o programa vão saber, né? Caramba, mas, assim, olha só, rapaz, que honra, gente, aqui, estamos batizando clandestinamente. Clandestinamente, por quê? Porque o projeto não sabe que tem esse nome, entendeu? E assim, é uma coisa que quem não é do ramo acha que a gente é maluco. Mas essa comunicação do instrumento com a gente é um negócio louco, né? Deixa eu te contar uma história. Você acabou de falar pra mim que assim, pô, Cacau, quem vai te entrevistar? Eu quero ver uma entrevista sua nesse programa. Porque até tantas histórias, né? Mas olha só, isso que você tá falando, dessas experiências que são bem próprias de músico. Eu lembro uma vez que eu estava mergulhado, escrevendo muito para um projeto, escrevendo muita coisa, compondo, uma loucura. Eu lembro que já era madrugada, eu fui dormir, eu abri a porta do quarto. Quando eu abri a porta do quarto para entrar para dormir, uma orquestra começou a tocar. Que coisa louca, bicho. Uma música maravilhosa, maravilhosa. E assim, eu já contei essa história, algumas pessoas vão assistir o programa e vão identificar isso. Você sabe que uma das coisas que eu agradeço a Deus, primeiro, por eu não lembrar da música, por eu não ter tido parado ali, porque a orquestra tocou, e assim, tocou, eu fiquei esperando, daqui a pouco aquilo acabou e eu fui dormir. Eu poderia ter, eu já estava naquele ritmo de escrever, escrito alguma coisa, graças a Deus eu não escrevi, eu acho muito mágico, porque tem coisa que é para um momento específico. E eu entendi isso, né? Então, assim, essas coisas, experiências até sobrenaturais que a gente tem, que as pessoas às vezes não vão entender, até porque são de um outro nível, de um outro universo, né? Eu sempre digo que para entrar na música você tem que ter algum problema, né? Porque a música ela traz diversas soluções. E é um desperdício alguém lidar com a música sem usar das suas soluções para os seus problemas. Né? Então é necessário para que você seja um grande músico, você tenha grandes problemas para resolver. Não é mais ou menos por aí? Quantas vezes você numa tristeza com seu instrumento você atinge um outro estágio? Sim, né? Sim. Às vezes você vai fazer o som com alguém e aquele som traz uma coisa legal. E é por isso que eu sempre eu acho perigoso você tocar sempre a mesma coisa do mesmo jeito o tempo todo. Porque você não está sempre do mesmo jeito. E aí você se fecha para que a música não fale com você. Para que ela fale com você, essa música tem que ser viva. Você não concorda? Eu acho que isso é muito legal. Agora é o seguinte, você já falou aí do violino, gostei pra caramba das histórias, da menina lá que não conseguiu fazer a escala diatônica de dó, mas aí olha só. Era um terror aqueles testes, suava frio, né? Quase fazia xixi na calça, era horrível. Eu acho até, não, sinceramente, eu há mais de 20 anos eu trabalho com crianças. Eu acho que esses testes de aptidão, eles têm que ser feitos meio que sem a criança perceber que está sendo testado. Porque você vai fazer o teste agora, pum! Bicho,
né? Uma coisa é você tocar violino agora, tranquilamente. Agora, Bárbara, você está sendo testada, né? E é um pouco complexo, né? E até porque a genialidade está naquilo que é incomum. Se você faz o que todo mundo faz, você vai passar nos testes. Mas se você traz algo novo e diferente, revolucionário, você vai ser reprovado, porque ninguém conhece aquilo que você está trazendo, não é verdade? Sim. Né? Então, dentro desse contexto aí, você já falou para mim que você fez música de que país europeu que você andou tocando com a moçada aí? Pois é. E aí, desde criança, né, quando eu comecei a vislumbrar algumas coisas assim de música medieval, música celta, aquilo ficou também, né? Caraca, um dia eu quero, né, tocar isso. E aí, depois de um tempo, assim, que eu não estava mais inserida nesses projetos sociais, que são super válidos, né? Eu nunca paguei música, assim, para estudar música, e foi sempre com muita qualidade, graças aos projetos, assim, né? Pior aí... eu que nunca estudei mesmo, então o meu caso é mais grave. São essenciais, assim, então nessa parte todo o terceiro setor, investimento sim do poder público nisso, porque é o que transforma, né, é o que traz novas perspectivas, é o que alimenta, eu acredito sim no poder de desenvolvimento que a cultura traz, que a arte proporciona, então nesse quesito é muito válido. Esqueci o que você me perguntou. Eu quero que dá uma volta, né? Não, sobre a música celta. Sim. Aí depois de um tempo que eu já não estava mais nesses projetos, né? Porque eu fui cursar também graduação de outra coisa. É uma outra história, né? A vida vai dando umas voltas, assim. Isso. E aí, eu falei assim, tá aí, né? Pode ser. Comecei a vislumbrar isso. E aí, né? Se atrai, que de fato você... almeja, conheci um português que direto vinha aqui em Volta Redonda, na chamada Feira Graça da Gratidão, que foi um movimento muito interessante que teve durante um tempo aqui em Volta Redonda. Ele trazia flautas da Europa e fazia oficina e ensinava as pessoas a construírem flauta de PVC e tal. E aí ele tinha um grupo em Portugal de música celta, de música medieval. E aí veio pra cá, né, não tocava mais com ninguém, e aí a gente começou a estreitar laços. No mesmo dia eu conheci, que hoje é um grande amigo, o Vitor, que gostava muito da cultura celta, sabia tudo sobre os deuses, sabe, todas as histórias, né, e era músico. Não bastava só conhecer sobre a cultura, né, tocava piano, assim. E aí começou a ideia se esboçar entre nós três, assim, né? Joaquim, né, bem mais velho, eu, Vitor, bem mais novo que eu. Mais um português chamado Joaquim. Mais um português chamado Joaquim. Um abraço pro Joaquim. Isso. E aí começou a esboçar a ideia de nós três. E a gente pensou, então tá faltando outros instrumentos para serem instrumentos... E a gente tinha gaita de fole, né? Na época, tá faltando outros instrumentos pra gente esboçar, de fato, a session, como é a coisa da música irlandesa, assim, né? Como pode puxar pra música celta. Aí comecei a chamar alguns amigos que toparam essa coisa bem diferente, porque não tem nada por aqui, né? Daqui da região do Velho Paraíba, né? De tocar música irlandesa. Aí a gente achou mais 3 amigos que toparam, então a gente tinha uma diversidade enorme de instrumentos, assim. Ficou mais ou menos 1 ano e meio de banda, que é o Lenda Céltica, né? Com essa diversidade enorme. Então, tinha harpa céltica, tem violino, né? Piano, aí depois a gente comprou o bodrã lá direto da Irlanda, gaita de fole, as flautas, né? Tinha o whistle, low whistle, que são típicas, aí violão. A gente usava canto para contar algumas lendas, a gente adaptava a lenda, transformava alguns trechos musicais, pegava, né, para trazer algumas coisas nas apresentações que a gente fazia e tal. Mas aí a banda tá sofrendo modificações, né? Porque assim vai, sai, volta integrante, né? Quem entra agora tá nesse processo. Mas é bem interessante a proposta, assim. É bem legal, né? Quando você descobre como as combinações musicais pelo mundo afora, como a música é uma coisa viva, né? Como é uma coisa viva. A gente já mora dentro de um continente chamado Brasil, né? A nossa música é uma coisa, assim, eu, por exemplo... sou apaixonado por essa coisa da música brasileira, da música afro-brasileira, essa riqueza toda, né? E eu gosto muito da mistura, né? E por isso, quando a gente fez o primeiro som junto, eu fiquei maravilhado de poder, mais uma vez, misturar essa minha musicalidade que tem muito da África, tem muito do Brasil, com essa sua musicalidade que tem muita coisa da Europa, até pela sua formação musical, a questão das orquestras e tal. Eu sou apaixonado
pela Europa, tenho assim, muitos amigos na Europa. Os projetos que eu tive a oportunidade de fazer na Europa deram muito certo. E eu sou assim, uma pessoa que eu gostaria de falar todas as línguas da Europa. Nossa, menina, você não sabe. Eu amo a Europa, acho muito legal. E eu acho que quando a gente se despe dos preconceitos, a gente ganha oportunidades de aprendizagem assim muito grande, né? E quando a gente acha que sabe, a gente perde muita oportunidade de aprender, né? Sim. Né? Eu sei, poxa, eu sei, então eu não vou poder aprender, porque eu já sei. Então, essa coisa de poder compartilhar. Então, eu quero dizer a você que foi um prazer, assim, muito grande, né? Igual aquele programa do Jô Soares, foi um prazer muito grande. Já vai acabar e tal. E vamos levar um som? Vamos fazer um som. Então, beleza, vamos fazer um som. Bom prazer.